Boa noite, pessoal. Hoje eu venho aqui trazer para vocês o tema de proteção financeira, né? Que principalmente para profissionais liberais e autônomos, né? Eu sou autônoma e a gente às vezes não se planeja, né, financeiramente, nem se planeja para ter essa proteção financeira lá no futuro. A gente às vezes tem um tabu para falar um pouco sobre isso, mas isso é uma realidade atual nossa. E para isso hoje eu estou trazendo, na verdade, uma especialista, né, nesse quesito, que é a Glaucia Marques. Eu vou convidá-la para entrar daqui a pouco, vi que ela já está aqui ao vivo. A Glaucia é lá de Minas Gerais e ela é especialista, gente, nessa proteção financeira, tá? Então a gente vai bater um papo hoje com ela aqui e ela vai tirar nossas dúvidas, vai esclarecer, inclusive, né, o que é o melhor, abrir a nossa mente para esse tipo de situação. Glaucia está aqui, deixa eu chamar ela aqui. Só um minutinho. Glaucia vem fazer parte aqui da minha live. Boa noite, Glaucia, tudo bom? Boa noite, boa noite. É um prazer te ter aqui, tá? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Pessoal, eu conheci a Glaucia nós fazemos parte, né, do mesmo grupo de network, que é o BNI. E eu conheci ela lá, quando eu fui fazer uma visita ao grupo dela, e chamei ela para um bate-papo. Aliás, ela me chamou para um bate-papo, me mostrou a especialidade dela, me informou o que ela fazia, qual era o tipo de trabalho. Fiquei encantada, até porque eu sou uma profissional autônoma, né? E vejo a necessidade, inclusive, do pessoal da área da saúde de ter esse conhecimento. E aí eu fiz esse convite a Glaucia para estar aqui hoje com a gente. Então, Glaucia, fala um pouquinho pra gente de você, da sua formação, da sua especialidade. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Vanessa. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando de um tema que é muito importante para todas as pessoas. E hoje nós vamos evidenciar aqui isso para os profissionais da saúde, para os profissionais liberais e autônomos, né? Então, assim, a gente vai trazer de uma forma objetiva, uma forma mais direta, tendo em vista o momento que a gente está passando, né? Esse momento de incerteza. Mas em relação a mim, eu sou uma profissional formada em administração, eu venho do mercado financeiro, eu tenho 8 anos de experiência no mercado financeiro e há um ano eu estou atuando como consultora especialista em planejamento e proteção financeira. E eu sou certificada pela SUSEP, que é o órgão que faz o controle e a fiscalização da comercialização desses seguros, previdência complementar aberta, resseguro, capitalização. Eu tenho também a certificação do CPA 20, que é destinada para os profissionais que vão distribuir produtos de investimento e fazendo com que eu esteja apta para estar aqui falando um pouquinho do tema com vocês. Perfeito. Você falou aí um ponto ideal, né, para a gente iniciar, iniciar abordando o assunto. É a incerteza que a gente vem vivendo, já vai para o segundo ano, na verdade, né? E eu vejo um receio, um tabu muito grande, Glaucia, quando a gente vai falar sobre essa questão. Muita gente não sabe, né? Aliás, na verdade, a gente acaba vinculando uma proteção financeira, um seguro de vida, e não sabe o que realmente, o que tudo ele abrange. Né? Aí, quando a gente vai abordar, fala seguro de vida, tá achando que eu vou morrer, alguma coisa assim, mas ele é muito além do que isso. Então, explica pra gente um pouquinho mais o que é essa proteção financeira, a importância disso, principalmente nesse cenário que a gente tá nesse momento de incertezas grandes, afastamentos por doença, por Covid, afastamento por outros tipos de doença, e muitas das vezes a gente não tem aquele respaldo que a maioria acha que vai ter lá da Previdência, né, do INSS, alguma coisa assim, e não tem essa proteção hoje. Bom,
Eu vou começar fazendo, então, o nosso bate-papo, trazendo uma reflexão. Atualmente, nós estamos num momento de completa incerteza e, pensando nisso, a percepção que a gente tem, que fica aqui, é que as antigas gerações, as últimas gerações aí dos nossos pais, dos nossos avós, eles confiaram em uma gestão governamental que não foi e não é eficaz. Então, a gente fica exposto, a gente fica vulnerável a diversas situações, seja ela de troca partidária, seja ela de corrupção, seja ela de reforma ou outro tipo de situação. Só que hoje eu não vou entrar no mérito político, não. Eu vou entrar no tema, eu vou abordar o tema que, por causa dessas circunstâncias, um profissional liberal, um profissional autônomo, ele precisa de ter um planejamento financeiro. Ele precisa de ter um planejamento para a sua pessoa física. E dentro de um planejamento financeiro, existem várias caixinhas. Existe uma estrutura para se organizar e alcançar a tão sonhada liberdade financeira, com equilíbrio e segurança. E dentro deste planejamento financeiro, na base, a gente tem a proteção financeira. E aí, depois da proteção financeira, a gente vem falando dos investimentos, com reservas de emergência para imprevistos, reserva de médio e longo prazo. Hoje, eu trabalho como consultora especialista em planejamento e proteção financeira, que é justamente o primeiro passo para poder estar executando um planejamento financeiro. Então, assim, é de suma importância que as pessoas, elas tenham essa consciência, tá, Vanessa? Aquilo que você falou, hoje a gente não tem nenhum tipo de garantia pelo INSS, até mesmo profissionais que já são CLT, igual muita gente, eles deixam essa parte da gestão para o nosso governo e a gente não tem garantia. Hoje a conta, ela praticamente já não está fechando. Hoje a gente está pagando para quem está aposentado receber. Mas e quando chegar a nossa vez? Qual é a mão de obra que vai estar gerando esse custo, esse benefício para a gente? A gente hoje tem uma expectativa de vida do brasileiro elevada e tem uma taxa de natalidade diminuída. Então, esses dados, eles não se juntam e a gente tem uma má gestão, infelizmente. Então, a gente tem que ter a percepção de que nós devemos fazer essa questão do planejamento, principalmente o profissional liberal, que ele não tem nenhum tipo de garantia. E aí eu entro no conceito do planejamento financeiro sustentável, que é um termo que eu uso para apresentar para os meus clientes, de forma que eles possam organizar a sua vida financeira, fazer com que seu capital possa crescer de forma segura, tranquila e equilibrada, protegendo a si mesmo, blindando aqueles que eles mais amam. Por quê? A gente acabou de falar que nós estamos num completo momento de incerteza. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Entre hoje e o amanhã é um caminho muito longo. O presente e o futuro tem riscos. Então, para o profissional liberal e para o autônomo, isso é muito importante. Essa categoria tem, pela sua maioria, pessoas que trabalham por conta própria, sem vínculo empregatício, sem nenhum tipo de garantia. Então, isso faz com que você seja a sua própria engrenagem de trabalho. Então, você precisa de estar assim, 100% ativo, você precisa de estar 100% com a sua aptidão física e mental para trabalhar. Porém, a gente não tem o controle de tudo o tempo inteiro. A gente não tem o controle de tudo na vida. Então, nesses tempos de pandemia, a gente pôde aprender isso mais do que nunca. Por mais que a gente esteja fazendo as coisas da maneira correta, a nossa segurança não depende só da gente. Mas existem coisas e situações que a gente pode fazer individualmente para que a gente possa estar blindando tanto essa parte da saúde ou a nossa parte financeira, que são as duas áreas mais fragilizadas da pandemia. E é aí que entra justamente o meu trabalho. Eu entro para poder fazer a união dessas duas áreas fragilizadas. Eu estou aqui para falar, para poder trazer essa informação de uma solução que talvez as pessoas não tenham ou foi apresentada de uma forma diferente, né? Mas que hoje é considerada uma boa ferramenta como solução financeira. E quando você pega países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão, você vê que a maioria da população já tem um tipo de planejamento como esse. E aqui no Brasil é completamente ao contrário, é o reverso. A gente deixa na mão da gestão governamental para poder fazer isso, tanto para alcançar a liberdade financeira de aposentadoria, quanto para imprevisto também.
Só que isso hoje já está, como se diz, caindo por terra, porque se a gente não fizer, a gente não vai ter quem faça por nós, entendeu? Então, Você tocou aí num assunto bem interessante, né? Em outros países de primeiro mundo, a gente fala tanto, né? Ah, vou me mudar para outro país porque lá funciona bem, porque lá é isso, porque lá é aquilo. Eu estava pegando os dados, estudando um pouco, né? Até para fazer essa live com você. E hoje nós brasileiros, assim, a adesão de seguro, dessa proteção financeira, é de apenas 15% da população. É muito baixa, né? O que você acha que está impedindo a gente ainda de crescer, de avançar nessa questão desse seguro proteção financeira? bom, isso aqui eu não culpo as pessoas, tá? Isso aqui é uma questão cultural. A nossa cultura, ela não tem essa gestão para esse tipo de situação. E aí é onde entra o nosso trabalho, de trazer a informação, de vir com essa informação para que as pessoas se despertem. A educação financeira, ela tinha que ser introduzida desde pequeno. E muitas das vezes as pessoas me perguntam, mas Glaucia, quando eu começo a juntar, como eu posso fazer para poder me organizar? Gente, a partir do primeiro salário, você já tem que fazer sua reserva. Você já tem que começar a provisionar o seu dinheiro para te pagar. Não para você somente pagar as contas com ele. Então, isso aí vem de sempre. Só que as pessoas não têm esse hábito, elas não têm essa cultura. Entendeu? Então, assim, quando você pega esses países de primeiro mundo que a gente colocou aqui, é o reverso. Praticamente uma criança nasce lá já com planejamento. Igual você comentou, na Alemanha também, eles têm diversos tipos de seguro. O ativo securitário lá é para várias situações. Mas por quê? Cultura. Entendeu? É cultura. Lá eu tive o prazer de visitar o país e realmente é cultural. Então, lá já há uma introdução desde do ensino base, essa questão de planejamento financeiro. Eles têm aula disso, né? E lá é seguro absolutamente para tudo. E eles têm prazer em pagar os seguros, né? Então, a taxa lá de adesão, como eu falo, né? A gente já ouviu falar muito, para quem conhece, quem pesquisa, de que a Alemanha é o terreno seguro. E realmente é, porque tudo se faz seguro para você se proteger. E aí, eu me lembro que a gente estava batendo um bate-papo antes e a gente, né, parou para questionar. A gente faz o seguro de um bem material, olha, né, a nossa cultura. A gente faz um seguro de carro que a gente não vai ter um retorno, né, desse seguro. A gente paga um ano, vamos dar graças a Deus para não acontecer. Na verdade, a gente paga um seguro para não acontecer nada. A gente reza para não acontecer nada, né? Mas a gente não paga o seguro para nossa vida. Porque se acontece esse acidente, alguma coisa, o bem material está protegido. Mas nós, como seres humanos, não estamos, né? Sim. Não, Existe, não tem sim, esse um retorno. preconceito com relação a ao pessoal mesmo. É o que eu te falei. As pessoas hoje, a grande maioria o seguro faz a proteção do seu veículo, mas ela não para pensar que ali dentro está ela. Então, se o carro bate e acontece alguma coisa com ela, às vezes o valor do carro, o valor da indenização do seguro não é suficiente para cobrir uma limitação que aquele acidente causou. Entendeu? Então, as pessoas preferem proteger, elas não têm essa percepção. Então, é levar essa informação. E hoje a gente tem maneiras e ferramentas muito avançadas. A gente tem não só essa questão da perda, a gente já pode ver hoje em falar em um tipo de proteção financeira que você se protege e faz uma reserva financeira ao mesmo tempo. Então, isso já é um conceito evoluído. E é quebrar mesmo que esse tabu de falar de seguro de vida. O seguro existe para ser usado em vida também, para proteger o seu bem maior, que é a sua família, os seus filhos e você mesmo. Então, é aquilo que a gente está comentando. No meio de tanta incerteza que você não sabe do amanhã, não adianta só você entrar na caixinha lá do planejamento com os seus investimentos para ter ganho financeiro, se você não se blinda. Porque pensando a longo prazo, o caminho do hoje, ele reflete lá no amanhã. Então, seja de forma positiva ou negativa. Tudo que você planta hoje, você colhe lá na frente. Então, se no meio do caminho acontecer algum imprevisto,
todo o seu planejamento ele pode vir por água abaixo se você não tiver uma blindagem financeira. Então, assim, a proteção financeira, ela nada mais é que isso. É uma ferramenta, é um ativo securitário que vai te proteger. Ela vai blindar todo o seu patrimônio, ela vai blindar toda a sua estrutura familiar, entendeu? Então, assim, é para esse tipo de imprevisto. E você hoje, as pessoas hoje, como um profissional sem garantia, ela tem mais que se blindar. Você tem que blindar a sua força produtiva, que é a parte mais importante que te faz gerar renda. Né? Então, assim, fazendo até mesmo uma reflexão e pensando, falando hipoteticamente, um provedor de renda hoje, ele ativo, sadio, se ele perde essa capacidade de gerar renda, como é que fica a sua estrutura familiar? Como é que fica a sua família? Como é que fica o seu padrão de vida e os seus sonhos, os projetos para o futuro, se você tem uma intercorrência na sua fase produtiva? Então, a proteção financeira, ela está aqui para poder te trazer pilares, para poder te trazer esse tipo de garantia. Então, assim, exemplificando para ficar mais claro, por exemplo, se você está aí no meio da pandemia, pega o Covid, precisa de ficar afastado ou internado durante um mês, como que fica as despesas se você é provedor? Vamos colocar aí no caso de 100% da renda familiar. Vai passar dificuldade, entendeu? Então, esse profissional, ele tem que pensar que antes de ganho financeiro, ele tem que se blindar para poder construir aquele objetivo da tão sonhada independência financeira. E a proteção é a base desse trabalho. É bem bacana. Eu queria até que você aprofundasse um pouco mais, por exemplo, principalmente para os profissionais da área da saúde, né? Que hoje é o meu público, né? Que é o dentista, que é o médico, que é o enfermeiro, o fisioterapeuta. Se ele vem lesionar, né? O instrumento de trabalho dele é a mão, né? É a saúde dele, o bem-estar físico, ele tem que estar bem, porque se ele lesiona a mão, se ele lesiona uma coluna, ou se ele tem que ficar afastado por algum outro tipo de doença, mas Vanessa, eu pago meu INSS, mas a gente viu aí um exemplo gritante nessa pandemia, das dificuldades de você conseguir dar entrada, né, no benefício, porque o governo ele não consegue atender todo mundo na mesma velocidade que a sua necessidade. A sua família, às vezes, não pode estar esperando aquela velocidade que ele vai te atender, porque às vezes demora 3, 4 meses, às vezes você já retorna e ainda nem recebeu aquela solicitação que você deu entrada. Então, explica um pouco mais para a gente como funciona esse tipo de proteção, qual é o melhor para esses profissionais, como que eles podem estar começando a abrir esse horizonte dele para até entender o que é e o benefício de estar contratando, estar fazendo uma consultoria, inclusive antes de contratar, para poder compreender como funciona. Bom, é aquilo que eu comentei. O profissional, vamos colocar o dentista ou o médico, o próprio corpo dele é o instrumento de trabalho. Então, se ele tem um acidente que possa acarretar um afastamento, ou dependendo da situação, isso ser permanentemente, a gente pode falar que, dependendo do tamanho desse estrago, pode acarretar até uma morte financeira. Então, o planejamento ativo securitário, ele está aqui para poder trazer e suprir essa necessidade, independente se ele esteja bem ou não para estar trabalhando. Então, ele não vai perder o padrão de vida, ele vai, hoje, para você ter ideia, uma pessoa que ela se torna incapaz, ela aumenta as suas despesas, a despesa familiar, em torno de 200%. Então, ao invés de você ser provedor de receita, você passa a ser gerador de despesa. Então, o ativo securitário, ele vai trazer ali um montante, um capital segurado, que vai ser elaborado juntamente com o seu consultor para atender aquela necessidade. Então, hoje já existe esse tipo de garantia, igual, por exemplo, eu sou dentista, eu quebrei a minha mão, eu fiquei afastado, como eu faço? A gente cria esse tipo de garantia sem ser do INSS. Lembrando também que o INSS, mas mesmo para quem é CLT,
ele respeita um teto máximo. Então, se você tem um padrão de vida, se você tem um salário acima desse teto, ele vai te pagar o mínimo. Então, não vai ser o suficiente, mesmo se você tiver a garantia do INSS de receber aquele benefício. Então, o complemento você tem que, de uma forma ou outra, estar fazendo. Perfeito. E hoje, antigamente, assim, quando a gente falava um pouco. Eu já tive seguro, mas seguro só quando eu trabalhava, eu era empregada, né? E aquele Uhum. seguro de vida que você é pressionada a preencher um papel e dizer até quem vai ser seu beneficiário 100% e você só pensa na morte. E aí, fala pra gente então, tem algum momento, tem algum seguro, algum momento que, eu paguei, mas eu quero resgatar isso, eu consigo hoje ter esse tipo de serviço? Existe esse tipo de serviço hoje? Sim, existe. É uma evolução, né, do termo, igual você falou, do seguro em vida do seguro de vida para seguro em vida. Então, a gente tem essa capacidade, sim, de estar blindando toda a fase produtiva, que é a fase onde a gente está gerando a nossa renda, construindo o nosso patrimônio. E se chegar lá na frente e não acontecer nada, você tem parte desse valor, sim, devolvido, respeitando todas as correções. Então, a gente já tem um produto assim no mercado. Então, não é simplesmente falar, não paguei, não aconteceu nada, rasguei meu dinheiro. Não. A gente tem, sim, um ativo securitário que ele pode ser retornável. Ah, perfeito. E isso tem um prazo para que ele possa resgatar, por exemplo, vamos trabalhar com hipóteses, né? Estou contratando esse tipo de seguro para qualquer tipo de lesão que venha acontecer ou adoecer, para que eu possa receber, mas cheguei aos meus 50 anos, por exemplo, hoje eu estou com 41 anos, cheguei a 20 anos, daqui a 20 anos eu falo, ó, Glaucia, eu não quero mais pagar, a seguradora, eu não quero mais, eu quero resgatar. Existe prazo mínimo, existe prazo máximo, como que isso funciona? E também, assim, existe, por exemplo, eu acabei de contratar esse serviço, seguro, e me acontece algo daqui a um mês. Eu já posso acionar? Já vou estar segurada? Como que é esses prazos? Como que funciona? Bom, cada seguradora ela tem a sua condição geral e a sua particularidade. Então, o papel do consultor é justamente estar levando essas informações para o seu cliente. Então, a gente vai ter sim uma carência mínima, a gente vai ter o prazo sim para determinado tipo de garantia, vai ter sim os prazos e carências, mas isso aí vai variar de seguradora para seguradora, e aí quem vai fazer essa avaliação juntamente com a pessoa é o consultor, né? O consultor, ele leva as informações e explica todo o produto. Então, você não tem um produto hoje padrão, fala, ó, um produto pronto que a gente trabalha. Diferentemente das instituições financeiras. Hoje, se você for no banco, por exemplo, ele já tem um seguro lá pronto. Ele não tem um seguro diretamente para a sua necessidade. Hoje, não. A gente já consegue moldar de acordo com a sua necessidade e o seu momento. Entendeu? Mas isso vai variar de cada seguradora para cada seguradora. Você tocou aí num ponto ideal, né? O banco. Fala pra gente também a importância da gente ter um profissional assim como você para estar conversando, porque às vezes você vai num banco e é oferecido diversos seguros e você nem sabe o que é, a pessoa às vezes nem sabe te explicar, porque o banco já tem aquilo ali, já tem aquele pacote, a pessoa vai lá, te indica, e a importância desse trabalho que você faz, né? Sim, o consultor hoje ele é especialista nisto, então ele tem ali toda a aptidão para poder estar falando aquilo, e eu faço esse comparativo com o banco da seguinte maneira. Se você hoje tem um problema, você está com um problema, vamos supor, na sua mão, você não vai procurar um cardiologista para poder olhar a sua mão, você vai procurar um médico especialista em mão. E com o ativo securitário é a mesma coisa. Você não vai numa instituição que tem ali um representante, você vai procurar um especialista para poder te dar todos os detalhes, todos os esclarecimentos e saber todas as suas dúvidas antes da contratação, para você não ter surpresas depois da contratação. Perfeito, né? Que aí o próprio consultor ele vai na verdade, assim,
hoje eu vejo o trabalho de vocês porque vocês, na verdade, molda o que é mais importante, o que é a necessidade do cliente, né? Não é aquele pacote fechado. Você tenta Exato. entender qual é a necessidade, entender o patrimônio desse seu cliente para poder montar, correto? Exatamente. E o papel do consultor, ele não se resume só a isso, não, tá? Ele está aqui para poder fazer o acompanhamento tanto no momento da contratação quanto ao longo do tempo. O período de vida, o ciclo de vida da gente, ele muda. Então, há 5 anos atrás era um, hoje no momento da contratação é outro, e daqui 5 anos pode ser outro. Então, o consultor, ele vai estar ali sempre à disposição para poder estar levando sempre a melhor solução naquele momento. Para que, se acontecer alguma situação, o seu planejamento ele esteja adequado à sua necessidade. Entendi. Você vê hoje a gente ganhando um campo maior nesse quesito de conhecimento? Você acha que a gente, como brasileiro, a gente tá conseguindo abrir os olhos? O que você tem visto, né? As pessoas estão procurando mais, estão mais preocupadas, porque pelo que eu li um pouco mais, assim, foi até uma pesquisa do Ibope que fez no ano passado para esse ano, que houve um aumento, né, da população mais preocupada, dos profissionais mais preocupados com isso, porque o que a gente pensava que era garantido, né, aquele trabalho ou não vai ficar adoecido, não aconteceu, né? E Uhum. você acha que está crescendo, que a gente está conseguindo ter essa conscientização? O que falta mais de conhecimento para que a gente possa aderir 100% isso, que isso fique na nossa veia, principalmente profissional da área da saúde, que a gente viu de afastamentos profissionais, não só de doença física, mas psicológica, né? O psicológico ele também afasta a gente do trabalho, né? Pelo emocional que eles estão passando até hoje, na verdade. Você acha que está havendo esse aumento, que está crescendo? Como que está? Sim, teve um aumento, até mesmo a questão da pandemia tangibilizou essa situação. As pessoas estão vendo a situação acontecer de fato. Então, ela não escolhe nem idade, nem cor, nem renda. Então, assim, as pessoas estão se preocupando. E conforme eu comentei, a área da saúde e a área financeira são as áreas mais afetadas, são as áreas mais fragilizadas. Então, isso tem feito com que as pessoas tenham buscado informação, tenham buscado sim a proteção. E aí é o que eu falo, aí tem que entrar justamente, ver a pessoa onde está indo, as condições gerais, procurar mesmo um especialista para poder estar tirando todas as dúvidas. Entendi. O meu sonho, assim, de consumo, acho que até comentei com você, é a gente virar, nesse quesito de conhecimento, uma Alemanha da vida, né? Só para você ter ideia, eu tava lendo hoje, lá a gente paga imposto para ter o cachorro, né? E, então, tudo é pago. Lá, na verdade, é seguro-saúde. Então, a gente está segurando a nossa saúde. Não existe o que nós temos aqui, o SUS. Né? Lá tem essa conscientização. Então, eu quero que você chame, o Glaucio, agora, esse público, né? Faz sua chamada, chama o público agora que está assistindo a gente, né? Pessoal, se você acha que faz sentido, inclusive, essa live, se você conhece alguém que precisa desse conhecimento, clica aqui no aviãozinho, caminha para a pessoa para estar ouvindo a gente, porque eu acho isso de extrema importância, tá? Na verdade, eu abri os meus olhos há pouco tempo, estou me planejando para estar toda a minha família protegida quanto a isso, né? Já encaminhei para a irmã, mãe, inclusive estou fazendo essa consultoria com a Gláucia. Ela é de Minas, eu sou do Espírito Santo, isso nada impede, né, de vocês estarem. Vou colocar aqui o telefone dela, de vocês estarem consultando a Gláucia, né, fazer uma consultoria gratuita, ela está à disposição, inclusive. Conscientiza o público, né, seja ele da saúde, quem esteja vendo a gente, para que o que você indicaria para ele criar esse despertar, criar esse clique? Bom, é começar. O começo é o ponto de partida, a gente tem que quebrar
esse gelo de que só quem tem uma renda mais alta, mais elevada, pode fazer um planejamento financeiro e tem que ter planejamento financeiro. Então, assim, a gente tem que conscientizar e tá procurando fazer isso o mais rápido possível. Quanto antes você fizer isso, melhor. Mais tempo você vai ter, você vai conseguir ter um desembolso, um prazo melhor para desembolso. Então, assim, a questão é você começar. Então, assim, procure o especialista. Quem gostou, quem tiver interesse, pode me chamar. A gente marca uma consultoria sem compromisso para falarmos mais sobre o assunto. A gente, quando fala em proteção financeira, a gente consegue abranger e tem um leque muito grande de proteção. Então, não é simplesmente um seguro de vida, não é simplesmente uma reserva financeira, é todo um trabalho para poder estar se blindando e estar alcançando a liberdade financeira, que a gente sabe, que é o que eu falei no início, se a gente deixar isso na mão de quem não vai fazer pela gente, a gente vai sofrer. E hoje, quando você pega a maioria das pessoas, quando estou fazendo uma consultoria, que eu pergunto assim, quando você quer parar de trabalhar, aposentar? Ninguém fala que quer parar de trabalhar com mais de 60 anos, a pessoa que fala nos 50. E o que você faz para isso hoje? Muita gente não faz nada, mas não sobra. É o que eu falei, o planejamento tem várias etapas. Você precisa se organizar, começar a colocar as prioridades para poder fazer a roda girar. Senão, a gente vai ficar trabalhando para o resto da vida. É verdade. Você falou aí no quesito que eu acho que é o que a maioria tem esse pensamento, que é o custo, né? Quando eu até fiz eu conversei com você, eu sentei aqui em casa e fui ver o custo, né? Hoje a gente paga um plano de saúde hoje que é caríssimo e a gente paga, quando a gente paga para pagar um plano de saúde, vai planejar fazer um plano de saúde, a gente está com o pensamento de quê? Quer adoecer. Nada mais além do que isso, né? E às vezes um seguro de vida é tão pouco em vista de um plano de saúde que às vezes você quase nem utiliza. Mas tem a questão do SUS, eu não vou ficar à mercê do SUS. Mas você está à mercê do INSS, se você não se planejar financeiramente. Então você não está só à mercê de um hospital público, você também está à mercê de um benefício que demora a você ser atendido, e quando é atendido, você pode ser recusado, ainda tem essa. Você ainda pode ser recusado por esse INSS, né? Nem receber, e às vezes ali é gritante aquela lesão ou aquela doença daquele profissional, e você continua à mercê. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse tabu, a gente tem que perder um pouco esse medo de chegar e falar: ei, posso bater um papo com você? Me explica um pouco melhor sobre isso. Gente, conhecimento, né? Hoje, você conversar, é muito importante. E às vezes não custa nada estar aqui, batendo, né, um papo, dando essa informação, levando esse conhecimento totalmente gratuito para que você comece a ter esse despertar. E se houve um interesse, tá aí o telefone da Glaucia, chama, ela está à disposição. Hoje a pandemia ela juntou a gente, né? Na verdade, ela diminuiu a distância, né? Hoje a gente consegue fazer reunião pelo Zoom, então a gente consegue contratar profissionais do Brasil todo, sem precisar se deslocar, tá em contato com ele constantemente. Então, assim, é muito importante isso, e às vezes é esse tabu do financeiro. Mas é muito caro, mas é muito caro. E às vezes não é. Exatamente, é para qualquer classe. Então a gente vai entender a necessidade, vai traçar aquele objetivo. O brasileiro, hoje ele já está despertado até para a questão do investimento, ele já está aprendendo. Mas antes do ganho financeiro vem a proteção, porque é aquilo que eu falei. Se você só pensa em dividendos, só pensa em ganho financeiro, pode chegar algum momento que você vai dilapidar tudo aquilo por um imprevisto. E o ativo securitário hoje, ele traz esse tipo de alavancagem, esse tipo de garantia que nenhum investimento vai ter. Por exemplo, você pode aplicar em ações, você pode ter aplicação na bolsa, você pode ter tesouro direto, previdência privada.
Se no meio do seu planejamento acontecer qualquer intercorrência, qualquer problema com a sua saúde, você vai acabar com o seu planejamento de uma vida inteira. E a blindagem, quando a gente fala em proteção financeira, é justamente para trazer esse tipo de alavancagem. Você pode pagar uma parcela do seu planejamento e ter uma alavancagem de um capital segurado que você fez a transferência do risco. Você tirou o risco da sua margem e colocou na da seguradora. Entendeu? Então, aí você pergunta para a pessoa, você prefere descapitalizar o seu dinheiro ou da seguradora? Então, assim, a questão do ativo securitário, ela não é em vão. Ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, e é ela quem vai te trazer a tranquilidade e a segurança de chegar lá na frente com tudo aquilo que você construiu a vida toda. E, Glaucia, até um profissional que ele já tenha, a gente hoje, é difícil a gente encontrar uma pessoa que já não tem, às vezes, uma doença já pré-existente, né? E isso, eu vou até fazer essa pergunta, porque quando a gente vai assinar um contrato com o plano de saúde, faz essas perguntas, né? Qual é a doença pré-existente, que às vezes que é para tentar não te cobrir sobre aquela doença, né, já pré-existente. Há uma limitação quando eu contrato esse tipo de serviço. Eu posso ter essa doença pré-existente que vai estar coberto, mesmo assim? Sim, isso é uma particularidade de seguradora para seguradora. Mas, geralmente, sim, é feita uma análise, tá? A seguradora ela tem o direito, sim, de pedir o exame médico para poder estar fazendo a avaliação do seu risco. E aí, dependendo da pré-existência, ela vai aceitar ou ela já vai colocar a condição dela em cima daquela pré-existência. Entendeu? Tanto ela pode aceitar, quando ela pode não aceitar, quando ela pode ter uma ressalva com relação àquilo. Mas a gente tem que informar, sim. É muito importante ter que informar essa situação. E é por isso, pessoal, assim, é a dica que eu dou para todo mundo que está assistindo a gente, né? Um consultor, o especialista, porque a gente contratar um tipo de serviço desse, sem ser com especialista, a gente não vai estar ciente daquilo que está cobrindo ou não, né? E o especialista está ali para informar tudo isso para gente, para deixar isso tudo muito claro, né? Tudo muito minucioso, porque é algo que você está querendo se assegurar ou deixar um ente seu ou a sua família segura, né? Para um futuro. Então, por isso, assim, eu quando conheci a Glaucia, fiquei encantada pela comunicação, pela clareza que ela passa o trabalho dela, e por isso que eu convidei ela para fazer essa live aqui na Odontomatic, para estar passando isso para vocês. Glaucia, eu achei assim, desde quando eu fiz um com você, achei fantástico a sua clareza. Você foi direta, você explicou bem, não deixou nada entre linhas, porque isso é muito importante hoje, né? A gente contrata tantos serviços e se acha às vezes enganado ou lesionado porque a pessoa não explicou bem, né? Igual a gente vai fazer um seguro às vezes de carro e aí quando a gente precisa, não cobre. Não, como assim? Mas você não me explicou como, né? E eu vi essa clareza com a Glaucia, assim, te acho uma profissional espetacular. Obrigada. E só tenho a agradecer para a gente enriquecer esse contato e cada vez mais tá passando esse conhecimento para todo mundo, né? Porque a gente precisa falar disso. A gente precisa, né? Eu me lembro que eu falava muito isso com a minha mãe quando eu trabalhava, eu empregava e falava, mãe, eu tenho seguro lá na empresa que eu trabalho. Para de falar disso, sei o quê, tá precisando de morrer. Então foi o que você falou, são tabus que vêm dos nossos avós, né? As famílias não conversam sobre isso. Mas, gente, não é seguro só de morte. É seguro como um todo, né? Para a vida. Da vida, né? E a gente tem que abrir nossos olhos para isso. A gente faz plano de saúde, a gente faz seguro de carro, a gente faz seguro da casa. A gente faz seguro da casa, né? Comprei um apartamento, às vezes, de 1 milhão,
eu vou fazer um seguro, porque se ele pegar fogo, mas peraí, e se você adoecer? Você não vai nem desfrutar desse apartamento Exatamente. de 1 milhão. É esse o ponto que as pessoas têm que enxergar. Elas têm que colocar a vida e a capacidade acima de tudo, porque sem a sua saúde, sem a sua produção, você não adianta, entendeu? E o ativo securitário hoje, ele tem várias vertentes, ele não atende só a parte, seguro de morte. Não, ele vai atender, ele vai dar suporte hoje para várias situações. Uma situação mesmo é a questão do inventário. Aqui no Brasil hoje, para quem não sabe, quando a gente se tem a ausência de um ente, existe todos os trâmites para fazer-se a sucessão familiar através de um inventário. E hoje é calculado, aqui no estado de Minas, é uma média isso vai variar de estado para estado e tal, mas uma média entre 10% a 15% do patrimônio. Então, se você já tem aquela situação da perda da pessoa, você não tem nenhum recurso para poder dar continuidade, a sua família fica sem dignidade. Então, a questão do ativo também é para pensar, para poder dar uma garantia para quem a gente ama, para poder fazer aquilo com ou sem a gente aqui. Você tocou num assunto bem interessante. Eu conversei há pouco tempo com um advogado que falou isso, né? Que as pessoas não, como aconteceu com essa pandemia, as pessoas não estavam preparadas para tantas mortes e as famílias não estavam preparadas. E hoje, para você dar um mínimo de dignidade, né, para aquele ente que acabou falecendo, é um valor alto. E você tendo um seguro, ele vai estar cobrindo tudo isso. E as pessoas não pensam que por trás vem um monte de coisa, né? Vem o inventário, não é sempre, mas aí meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio e tal, minha filha, tinha um apartamento, vou vender. Não é só vender. Existe todo um inventário, toda uma coisa por trás que você tem que fazer. E quando você tem um seguro, quando você tem essa questão que abrange tudo, gente, o que a gente quer estar passar o luto tranquilamente. Exato. E não o luto junto com a preocupação de que, e agora? O que eu faço? Mais essa dor, né? Exatamente. E é a dor do bolso. E aí você está na dor emocional, porque você perdeu um ente querido, e aí vem a dor financeira. Aí se junta e aí você adoece. Que é um fato, porque o seu psicológico não fica bom. E aí você já não produz bem. E às vezes você está num trabalho que peraí, né? E a gente não para pensar nisso como um todo. Isso é como um todo. E a gente tem que estar alerta a isso. Então, eu chamo principalmente os profissionais da área da saúde que sofreram muito com... gente, com fechamento, que adoeceu, que tiveram que ficar afastadas às vezes meses. Teve pessoas que pegaram o Covid e tiveram sequelas que demoraram a retornar. Tem pessoas que ainda nem conseguiram retornar, né? E se você não tiver esse planejamento financeiro, como fica você, se você não for sozinho, como fica você e sua família? Exatamente. Então, essa preocupação. Então, assim, é um assunto para abranger. A gente tem assunto aqui para falar até amanhã, mas como o tempo já está meio apertado, é aquilo que eu falei. Quem quiser e tiver interesse em ouvir mais sobre vou botar aqui de novo seu número sustentável, pode me chamar. A Vanessa vai deixar meus contatos, pode me mandar uma mensagem que a gente esclarece sem compromisso as dúvidas sobre o ativo securitário, sobre o planejamento, sobre reserva financeira, sobre os investimentos, para poder estar atendendo da melhor maneira. Pois é, pessoal, olha que legal, né? Hoje você consegue, né? Deixei o contato da Glaucia, dela te dar uma consultoria aí de 1 hora gratuito, sem você pagar nada, né? E você entender o que é. Não necessariamente você fechar nenhum negócio com ela, mas você entender, já começar a entender o que é e administrar isso e levar esse conhecimento para dentro da sua família, para os seus colegas profissionais de saúde. Então, assim, olha a oportunidade que vocês estão tendo aqui, né? E pode vir a ter lá na frente com a Glaucia. Então, deixei o contato dela aí.
E quem quiser pode também me chamar no inbox. Tem o Instagram da Glaucia, depois vou deixar lá. Essa live vai ficar salva no meu IGTV. E em breve vou subir lá também para o YouTube, tá? Então, assim, para a gente atingir o máximo de pessoas, porque o nosso intuito é levar o conhecimento, abrir a mente do brasileiro. Não adianta a gente olhar para o país vizinho. Não adianta a gente pegar e falar, lá é melhor, lá tem tudo de bom. Nós temos os serviços aqui, nós temos profissionais que também estão capacitados para dar tudo isso de bom aqui para gente. Então, vamos olhar para dentro da nossa casa, que a gente também tem esses profissionais, que a gente também tem esses serviços aqui oferecidos no Brasil. Né? A gente só tem que estar atento a quem a gente está procurando, a quem a gente está conversando, porque olhar o vizinho do lado é muito fácil. Né? E a gente está olhando o nosso, a gente está procurando saber, entender, pegar conhecimento com o especialista. Então, por isso que eu fiz questão de convidar a Glaucia, tá trazendo esse conhecimento aqui para vocês. E Glaucia, meu muito obrigado. Só tenho a agradecer. Eu acho que essa é a 4ª vez que eu me reúno com você. E cada dia que eu me reúno, eu aprendo mais e falo para mais pessoas sobre a importância sobre isso, né? Sobre essa questão, como eu tive esse despertar. E quando você tem um despertar do conhecimento, você quer distribuir esse conhecimento para todo mundo. Você não quer ficar ele só para você. Então, quando eu conversei, tá? Vou até deixar claro aqui, pessoal. Eu conversei com vários especialistas já nessa questão, e a Glaucia foi a que mais me cativou, me chamou pela clareza do assunto. Ela deixou isso claro. Ela não veio para me vender um produto, ela veio para me explicar como funciona, fazer eu entender da importância disso, principalmente eu que sou autônoma. Eu sou a minha empresa. Se eu adoeço, não tem mais. E aí? A sua empresa né? adoece. A minha empresa adoece. Exatamente. E dependendo de quem é dependente de mim, adoece eu, minha empresa e a pessoa que está ao meu lado. E não é isso que a gente quer, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe isso, assim, trouxe toda essa abrangência de conhecimento. A gente conseguiu estar olhando para várias coisas, a gente conseguiu olhar para esse cuidar da gente, né? E aproximar as pessoas. Então, meu muito obrigada por você estar participando, ter aceito o convite, tá? Espero que você tenha conseguido passar a mensagem que você queria e vamos em frente, vamos tentar atingir o máximo de pessoas que a gente puder, porque eu tenho um lema que o que a gente joga de bom para o universo devolve de bom para a gente. Então a gente está jogando o bem e o conhecimento aí para todo mundo. Isso aí, gente. Vamos planejar, vamos organizar, vamos fazer a parte da gente, que não tem erro. Então, assim, se a gente cuidar da gente, é igual a Vanessa falou, o retorno vem. Só não deixa para amanhã ou para depois, porque a gente também tem essa mania, falar, eu vou pensar, eu vou olhar. Mas o tanto de supérfluo, o tanto de, às vezes, que a gente gasta à toa, ele lá na frente, ele não pode ser reavisto de uma vez. Então, faz de pouquinho em pouquinho, mas não deixa de fazer um planejamento financeiro, não. Cria a sua própria garantia, a sua própria estabilidade, que vai ter um sucesso brilhante. Vai ter um futuro aí brilhante. Perfeito. E meu muito obrigado a todos que vieram e participaram da nossa live aqui, os comentários. Então, até breve. Muito obrigada, Glaucia. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.